O cantor Sérgio Reis está encrencado pelo que ele andou falando nas redes sociais. Mas ele não estaria amparado pelo direito de livre expressão do pensamento? Pois é, esse é o tema do vídeo de hoje. Eu sou Priscila Tardem, sou advogada e meu objetivo aqui não é entrar na questão política da situação. Eu vou me limitar a explicar o direito aplicável a esse caso e assim você vai ter subsídio para poder decidir se ele estava certo, se ele estava errado, e aí você vai poder exercer o seu direito à livre manifestação do pensamento, mas com algum conhecimento sobre como que funcionam as nossas leis e a nossa Constituição. Tá certo? Então vamos lá. Antes de entrar na nossa lei especificamente, eu gostaria de destacar que o direito de livre expressão do pensamento, a chamada liberdade de expressão, é um direito assegurado pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, aquela mesma que é muito combatida porque tem gente que diz que só protege bandido e que direitos humanos têm que servir só para humanos direitos. Pois bem, essa norma internacional e que o Brasil segue porque nós somos signatários desse acordo internacional, ela prevê a proteção à liberdade de expressão. E o texto dessa Declaração de Direitos Humanos diz o seguinte: todo ser humano tem direito à liberdade de expressão. Este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de procurar receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios, independentemente de fronteiras. E esse não é um direito novo, não. A Declaração Universal dos Direitos Humanos é de 1948. Nós, no Brasil, adotamos já há bastante tempo essa ideia de liberdade de expressão, com exceção do período da ditadura militar, mas o que eu vou me focar aqui é a nossa Constituição atual, de 1988, que prevê expressamente esse mesmo direito da pessoa expor o que pensa, sem se preocupar com censura e sem se preocupar também de ser depois punida pelo que falou. A nossa Constituição diz que é livre a expressão do pensamento, mas é vedada a expressão desse pensamento de uma forma anônima. Então, se você quer dar a sua opinião, você pode, mas você não pode fazer isso de forma anônima, ok? Então, vamos lá. Significa que o direito é livre, a gente fala o que quiser justamente por estarmos amparados pela liberdade de expressão? Não. Não é assim que funciona, porque não existe direito absoluto no Brasil. E aí, de repente, você está pensando, não, mas existe sim, existe o direito à vida. O direito à vida é absoluto, nem esse. Tanto é que nós temos na nossa própria Constituição a possibilidade de haver pena de morte no Brasil. Em casos muito específicos, eu tenho até um vídeo aqui no canal em que eu explico isso, ok? Mas só tô trazendo aqui para demonstrar que nenhum direito é absoluto. O seu direito, como diz aquela frase que a gente ensina para os nossos filhos, termina onde começa o direito da outra pessoa. Então você não pode sobrepor o seu direito à liberdade de expressão sobre o direito de outras pessoas. Para falar num português bem claro, vamos supor que eu chegue nas minhas redes sociais ou mesmo aqui nesse vídeo no YouTube e eu estou falando sobre fulano, uma pessoa específica que aqui eu vou chamar de João. E eu falo o seguinte: João é um babaca que merece morrer e quando eu encontrá-lo por aí, eu vou dar um tiro na cara dele. É claro que eu tô trazendo isso para uma situação bem dramática para você poder visualizar o que eu quero te mostrar. Note que, apesar de eu
ter o direito de ir para as redes sociais, por exemplo, para falar o que eu penso, eu não posso ofender outra pessoa, eu não posso ameaçar outra pessoa, como eu estou fazendo aqui nesse caso do João. Então, em situações assim, aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, exercendo o meu direito de expressão, pode não estar realmente amparado por essa liberdade, porque você não tem a liberdade de ofender e de ameaçar outra pessoa. Seria diferente, por exemplo, se eu tivesse ido às redes sociais para falar do João, mas da seguinte forma: o trabalho feito pelo João foi medíocre e parcial. João merece ser afastado do cargo que exerce e que outra pessoa ocupe esse cargo, porque vai fazer um trabalho muito melhor. Estou dando só um exemplo. Nesse caso aqui, eu estou dando a minha opinião e mesmo que João não goste do que eu estou falando, eu não estou com a intenção aqui de ofendê-lo. Eu simplesmente estou dizendo o que eu não gostei naquilo que foi feito pelo João. É muito diferente do que eu falei no outro exemplo. E quais são, então, as consequências jurídicas daquelas expressões do pensamento que ultrapassam o direito à liberdade de expressão? Pois é, aí vai depender. Porque se o que eu falei sobre algum assunto, sobre alguma pessoa, ultrapassar esse meu direito à liberdade de expressão e acabar configurando um crime, vai haver consequência criminal. Agora, se o que eu falei não chega a ser um crime, mas é um ilícito civil, ou seja, é um ato reprovável à luz da nossa legislação civil, eu posso responder por esses atos meus. E eu posso, então, ser condenada a pagar uma indenização à pessoa que foi, de alguma forma, afetada pelo meu comentário. E essa indenização, ela pode ser em decorrência dos prejuízos materiais que a pessoa tenha tido ou pelos danos morais. De repente, a pessoa teve sofrimentos íntimos causados por aquilo que eu falei. E aí vai haver o que a gente chama de responsabilidade civil, ok? Então, para você entender e poder aplicar isso na sua vida e também no noticiário que a gente ouve por aí, porque opinião todo mundo tem, mas nem todo mundo sabe o que está falando, a gente tem sim, nós brasileiros, temos direito à liberdade de expressão. Mas isso não significa que a gente pode falar qualquer coisa, ok? Então, é isso que eu tenho para falar para você aqui. Tenta pegar o caso do Sérgio Reis, analisa o que ele falou e tenta visualizar o que eu estou explicando aqui. E aí você vai chegar à sua própria conclusão, sem necessitar acreditar em fulano ou beltrano que é a favor ou contra o governo, o que for, ok? Eu fico por aqui então. Deixe o seu like nesse vídeo se você gostou do conteúdo, se foi útil para você de alguma forma. E eu te convido também a se inscrever aqui no canal, que eu busco explicar o direito de uma forma bem simples para qualquer pessoa entender. Eu fico por aqui e a gente se vê na próxima. Até lá!